Existe um homem que já viu deuses tanto nascerem quanto morrerem. Um homem que estava lá quando Adonalcion foi destruído e que desde então atravessa Cosmere como uma sombra. Ele surge em mundos diferentes, em momentos decisivos, sempre perto de algo que está prestes a mudar. Mas ninguém sabe exatamente o que ele quer, e talvez essa seja a parte mais perigosa, porque este homem pode ser a peça mais importante de toda Cosmere. Nós estamos falando de Royd. Oi pessoal, eu sou a Mi e este é o Atos e Fatos na Lore. Aqui a gente mergulha fundo nos universos literários, explorando as histórias, personagens e curiosidades. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Antes de começar, se você ainda não viu o vídeo A Queda de um Deus, recomendo assistir depois, porque lá eu explico o estilhaçamento de Adonalcion e os Saltadores de Mundo. Mas no episódio de hoje, vamos explorar quem é Royd e o que ele realmente quer. Então, sem mais delongas, vamos para a história! Se você ler as histórias da Cosmere com atenção, vai perceber um padrão curioso. Um personagem que aparece onde menos se espera, como nas ruas de Luntadel, no Império Final de Scadrial. Há um mendigo estranho que parece saber muito mais do que deveria. Em Roshar, na corte do rei de Aletkar, um bobo da corte chamado Witch provoca reis e desafia a paciência dos príncipes. Em Nautes, um contador de histórias surge entre mercadores e viajantes, e em muitos outros mundos, sempre existe alguém contando histórias, observando, rindo de coisas que ninguém mais entende. Esse homem usa muitos nomes, como Witch, Dust, Cepadrius, Topaz, mas existe um nome que aparece repetidamente nas entrelinhas da Cosmere: Royd. E o mais estranho é que ele não parece realmente pertencer a nenhum desses mundos. Na Cosmere, viajar entre planetas não é algo simples. Os mundos não estão conectados no espaço físico, mas por algo muito mais estranho: o reino cognitivo, também conhecido como Shadesmar, uma dimensão onde a distância funciona de outra forma, onde atravessar entre mundos se torna possível, mas quase ninguém sabe como fazer isso. Pouquíssimos conseguem sequer encontrar esse caminho. Esses viajantes são chamados de Worldhoppers, ou em tradução livre, Saltadores de Mundo, e Royd é um deles. Mas ele não é apenas mais um viajante, porque onde quer que algo importante aconteça, Royd estará lá, como no Império do Lord Ruler em Mistborn, nas intrigas de Roshar, em Os Relatos da Guerra das Tempestades, nos conflitos de Nautes, de Warbreaker, nem sempre visível, mas sempre no lugar certo. Royd não é o herói, ele prefere ficar nas bordas, contando histórias, plantando ideias e observando, como se estivesse acompanhando algo muito maior do que qualquer uma dessas narrativas. Mas o verdadeiro mistério começa quando olhamos para o passado. Muito antes dos mundos que conhecemos, existia um planeta chamado Yolen. Foi lá que uma das eras mais antigas da Cosmere teve início, e foi lá que aconteceu o evento mais importante de todos, o estilhaçamento de Adonalcion. Um momento em que um ser maior do que qualquer deus foi quebrado. Seu poder, absoluto e incompreensível, se dividiu em 16 partes, 16 forças, 16 vontades. Cada uma delas é capaz de mudar a realidade. Esses fragmentos ficaram conhecidos como shards, e cada um desses poderes foi tomado por um mortal, que deixou de ser humano. Mas é aqui que a história muda, porque entre aqueles que estavam lá, havia alguém que conhecemos muito bem: Royd. Brandon Sanderson já confirmou isso em entrevistas e dentro da própria Cosmere. Royd estava presente naquele momento. Ele viu um deus cair. Ele viu o poder ser dividido. Ele viu mortais se tornarem deuses. E então, ele teve uma escolha. Poderia ter tomado uma shard e se tornado um deus absoluto, mas ele recusou. Enquanto outros aceitaram o poder, Royd escolheu continuar sendo apenas Royd. E isso muda tudo. Por que alguém se recusaria a se tornar um deus? Provavelmente, alguém que sabe algo que outros ainda não sabiam. Ou talvez, algo que eles ignoraram. E é exatamente por isso que a pergunta mais importante permanece: por que alguém abriria mão de um poder tão avassalador? Essa é uma resposta que a Cosmere ainda não nos deu.
Se Royd nunca quis se tornar um deus, então por que ele continua atravessando a Cosmere? O que exatamente ele está procurando? Talvez a resposta esteja em algo que quase ninguém consegue fazer: coletar magias. Ao longo das histórias, ele não apenas observa os mundos, ele obtém acesso a diferentes sistemas mágicos. Porque na Cosmere, cada planeta possui seu próprio sistema mágico, alimentado por uma força chamada investidura. E normalmente, essas magias não se misturam, mas Royd é a exceção. Ele quebra essa regra. Sabemos, por exemplo, que ele domina uma forma antiga da tecelagem de luz original, vinda de Yolen, muito antes da versão que vemos em Roshar. Mas ele não parou por aí, porque em Scadrial, Royd fez algo ainda mais raro: ele se tornou um Allomancer. E isso aconteceu quando ele ingeriu Lerasium, o metal divino de uma shard chamada Preservation. Um poder que para a maioria das pessoas é simplesmente inalcançável, e ainda assim, ele conseguiu. E no mundo de Warbreaker, Royd adquiriu os Breath, ou em tradução livre, respirações, que são fragmentos de alma que permitem manipular a realidade através de cor, som e intenção. E quando o vemos em Roshar, todas essas habilidades parecem se entrelaçar. Suas histórias não são apenas palavras, elas se tornam imagens, memórias e ilusões vivas, como se diferentes sistemas mágicos estivessem funcionando juntos. Existem indícios que Royd carrega poderes ainda mais antigos, magias que existiam antes mesmo do estilhaçamento de Adonalcion. Algo que deveria ter sido perdido para sempre está nas mãos de Royd. E isso levanta uma pergunta inevitável: por que alguém reuniria poderes de mundos diferentes? Por que colecionar fragmentos de magia espalhados por toda a Cosmere? Royd não parece estar apenas viajando, ele está construindo algo maior do que qualquer sistema mágico isolado, algo que só pode existir quando todas as peças estiverem juntas, peça por peça. E na medida que vamos juntando todas as pistas, mais perguntas surgem na mente do leitor. Por que alguém tão antigo, tão poderoso e tão paciente passaria milhares de anos vagando pela Cosmere? Royd não busca reinos, não busca seguidores, ele não quer ser adorado. E ainda assim, ele interfere, aconselha, provoca. E em momentos decisivos, empurra a história na direção correta, como se soubesse que algo está chegando. E talvez isso não seja apenas impressão, porque existe um conceito na Cosmere chamado Fortune. Não é exatamente ver o futuro, nem profecia. É algo mais sutil, como uma força que guia, mas sem explicar, que leva alguém ao lugar certo, no momento exato. E Royd parece seguir essa força, ou talvez esteja sendo guiado por ela, porque quando olhamos para suas aparições, elas nunca são aleatórias. Ele sempre surge quando algo importante está prestes a acontecer, quando uma decisão precisa ser tomada, quando uma história pode mudar o rumo da Cosmere. Então talvez Royd não esteja apenas viajando entre mundos. Talvez ele esteja seguindo um caminho que apenas ele consegue ver, onde cada encontro, cada conselho, cada intervenção é apenas mais um passo para algo muito maior. E se isso for verdade, então o maior mistério sobre Royd não é apenas quem ele é, mas para onde ele está tentando nos levar. É aqui que a história entra em um território diferente, o território das teorias. Muitas das ideias que você vai ouvir agora não vêm diretamente dos livros, mas de anos de discussões entre fãs da Cosmere, em comunidades como a Coppermind e a 17th Shard. Elas são tentativas de entender aquilo que ainda não foi revelado. E a teoria mais famosa é também a mais ambiciosa, a ideia de que Royd está tentando reconstruir Adonalcion, o deus que foi destruído no estilhaçamento. E quando você junta as peças, isso começa a fazer sentido, porque Royd estava lá, ele viu o poder ser dividido, e ele recusou se tornar um portador da Shard. Desde então, ele tem atravessado a Cosmere coletando magia, investiduras e conhecimento, como se estivesse reunindo fragmentos de um poder maior, tentando recriar aquilo que foi quebrado, ou talvez tentando impedir que esses fragmentos continuem separados e em conflito.
Mas existe uma segunda teoria, e ela muda completamente o foco, porque talvez Royd não esteja tentando reconstruir nada, talvez ele esteja tentando impedir algo, e mais especificamente, tentando impedir ódio. Essa ideia se apoia em pistas mais diretas, porque em O Caminho dos Reis, cartas trocadas entre Royd e Frost, que é um dragão de Yolen, revelam uma preocupação clara. Royd vê Ryze, que é o antigo portador de Odium, como uma ameaça real, imediata e perigosa. E se isso for verdade, então Royd não seria um arquiteto do passado, mas um guardião do futuro. Alguém tentando conter o poder mais destrutivo da Cosmere, antes que ele termine de quebrar o que ainda resta. Mas há uma terceira teoria, e talvez a mais importante de todas, porque ela não fala sobre deuses, nem sobre guerra. Ela fala sobre algo muito mais simples e muito mais humano. Alguns acreditam que o objetivo de Royd não seja apenas cósmico, mas pessoal, porque declarações de Brandon Sanderson sugerem que suas motivações são intensas, profundas e antigas. Algo que começou lá atrás, em Yolen. Talvez uma perda, talvez um erro, talvez alguém que ele não conseguiu salvar. E se isso for verdade, tudo muda. Porque de repente, a jornada de Royd deixa de parecer estratégica e passa a parecer obsessiva. Como se por trás de toda a ironia, toda a sabedoria e de todo o poder que ele acumulou, ainda existisse uma ferida aberta que nunca cicatrizou. E no fim, talvez nenhuma dessas teorias explique Royd por completo, mas todas apontam para a mesma verdade. Royd não está vagando sem mundo, ele está seguindo alguma coisa, e talvez o mais inquietante sobre ele seja justamente isso, porque até hoje não dá para saber se Royd está tentando salvar a Cosmere ou se está disposto a usar tudo e todos para finalmente conseguir o que quer. Mas existe um mistério ainda mais antigo do que Royd: Yolen, o mundo perdido onde tudo começou. E no próximo vídeo da série, vamos explorar o que sabemos sobre Yolen e por que este planeta pode ser a chave para entendermos os maiores mistérios da Cosmere.